História, a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história, Durval Muniz de Albuquerque Jr., Edusc, edição 2007. Parte 1, História e Literatura. Capítulo 1, A Hora da Estrela. História e Literatura, uma questão de gênero. Páginas 43 a 51. Epíteto. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa, qualquer que seja o que quer dizer realidade. A Hora da Estrela, Clarice Lispector, página 17. A relação entre a história e a literatura é um dos temas mais recorrentes debatidos nos últimos anos pelos historiadores, desde que o estruturalismo e a chamada virada linguística colocaram a linguística e a narrativa no centro das discussões. No campo das ciências sociais, os historiadores vêm se debatendo com o fato de que escrevem, de que utilizam a linguagem, de que narram e de que a narrativa é uma forma através da qual constroem a própria noção de temporalidade e, portanto, articulam o próprio passado e seus eventos. Desde o livro pioneiro de Paul Ricoeur, nota 2, que analisava a importância da narrativa para a construção da noção de tempo para concretizar a própria temporalidade, os historiadores se voltaram para pensar o estatuto do seu próprio saber, os limites e as fronteiras que deveriam ter seu discurso. Debate acalorado em torno do chamado retorno da narrativa. Trouxeram à baila as diferentes concepções que separavam a própria percepção que os historiadores tinham do seu ofício. A partir dos anos 60 do século passado, começa a ser publicada uma grande quantidade de textos e livros cuja temática passa a ser escrita da história. Suas regras, suas particularidades e, notadamente, sua diferença em relação ao texto literário, autores como Michel de Certeau e Hayden White, nota 3, estarão no centro de uma polêmica que envolve aqueles que defendem, em nome do realismo e do verismo, que deveriam presidir o texto do historiador, sua total separação da literatura. Nota 4. Aos historiadores caberia a abordagem dos fatos e só aos escritores seria permitida a ficção, entendida como invenção de eventos que narram. A história teria como compromisso a procura da verdade. A literatura poderia ser fruto de pura imaginação. Em grande parte deste debate, há denegação da literatura. Por que será que os historiadores temem tanto a literatura? Por que esta obsessão em defender, ou por defender, nosso ofício da invasão literária? Por que precisamos fazer da literatura este outro, este estrangeiro, este invasor que nos ameaça? Sempre nos defendemos dizendo que o nosso lado é o da realidade ou da verdade. Não existirá, da parte dos historiadores, uma compreensão sobre a pobre e descarnada da realidade e da verdade? Que a literatura vem problematizar, vem pôr em perigo? Não será a precariedade do que conseguem produzir como sendo a vida humana? Não será a falta de profundidade psicológica dos personagens que conseguem imaginar que a literatura vem explicitar? Tentaremos, neste contexto, abordar a relação entre a história e a literatura sem adotarmos esta posição defensiva, sem procurar pensar a literatura ou apesar dela, mas com a literatura. Porque os historiadores, que têm nas últimas décadas se aproximado dos discursos de outras disciplinas, continuam reticentes em relação a pensar o próprio ofício a partir de um encontro com os textos literários. A literatura tem sido usada pelos historiadores no máximo como documento, tomando uma série de cuidados metodológicos no sentido de que esta se torne uma fonte objetiva e fidedigna. A literatura não tem sido boa para pensar a história, para teorizá-la, como tem sido a filosofia e ciências sociais. Meu objetivo neste texto não será separar a história da literatura, não será encontrar seus limites e suas fronteiras, mas articulá-las, pensar uma com a outra. O que separaria a história da literatura seria o compromisso que a primeira teria em dizer o real, em ficar presa ao que realmente se passou, ao que realmente existiu. Mas o que é o real? Em princípio, ele é uma palavra. É um conceito com distintas definições, embora remeta para algo da ordem do empírico, para algo da ordem do sensível, do que está para além das palavras, do que se passa, inclusive, independentemente da vontade humana. Seria feito de fatos que se impõem como pedra dura, algo do qual não se pode fugir, irremediável,
palavras ditas pelo mundo. Para Lacan, nota 5, o real é o que não é possível de simbolização. É o que escapa da rede protetora que os sujeitos têm com os símbolos, ou tecem com os símbolos, em sua relação com o mundo. O real, longe de ser o mais concreto, o mais passível de ser conhecido e apreendido, longe de ser algo que possui a verdade que poderia ser conhecida, seria o que escapa à compreensão. O real seria a vida pura, a vida crua, seria o informe, seria o que sempre aparece construído parcialmente. Seria o doloroso caos em que podemos nos atolar e nos perder. Seria a desterritorialização absoluta, a correção selvagem da existência. Ou a coroação selvagem da existência. Nota 6. A teoria lacaniana concebe 3 registros fundamentais do psiquismo: o imaginário, o simbólico e o real. O imaginário se estrutura a partir da imagem apreendida na relação com o outro. Refere-se ao campo da fantasia e, sobretudo, das identificações que dão contorno ao sujeito. O simbólico consiste no conjunto dos significantes que situam o ser falante na linguagem. Ambos constituem uma rede de proteção subjetiva que os homens elaboram para se relacionar com o real, com a vida em seu caráter intensivo. Nota 7. Gilles Deleuze e Félix Guattari, nota 8, irão se referir ao que chamam de 3 movimentos do desejo, como processo de produção de universos psicossociais. O primeiro movimento se daria através da linha dos afetos ou através das linhas de fuga e de desterritorialização que remeteria ao real lacaniano, composto de matérias não formadas por fluxos intensivos de formas e matérias e expressões, caos proliferante e regido por leis próprias. O segundo movimento se daria através das linhas da simulação, aquela que corresponderia ao simbólico lacaniano, aquela que faz a passagem do informe ao formado, do fluxo ao coagulado, do intensivo ao extensivo, do caos à ordem parcial, regional ou ao fazer uso das matérias e formas de expressão. E o terceiro movimento se daria através das linhas da territorialização ou de territorialização ou reterritorialização, em que as formas se estabilizam, cristalizam-se, lutam contra as forças internas que as abatiam ou que as habitam, e que as lançam para fora de si mesmas, para o devir, para a desterritorialização, em que se constroem ordens barrocas endurecidas com desejo de estabilidade e eternidade. Tanto o discurso historiográfico quanto o literário fazem parte daquilo que Lacan chamou de simbólico e Deleuze e Guattari chamaram de linha de simulação, ou seja, aquela instância que afronta o real e procura dar-lhe forma, consistência, dotando-a de certa ordem, certa estabilidade, certa regularidade, dotando-o de significados. No entanto, o discurso historiográfico vem se situando desde sua emergência na terceira linha, ou seja, naquilo que os 2 filósofos franceses chamaram de linha de territorialização. A história com discursos tem tido receio de encarar a realidade como ela é, caótica, turbilhonante, proliferante, para se situar na descrição inicialmente e depois na análise de territórios já cristalizados, já formados, de ordens já estabelecidas, desconfiando de tudo aquilo que não vê, tendo medo de se situar neste lugar em que, segundo Foucault, nota 9, apenas as artes e a literatura vieram se alojar na modernidade, este lugar de encontro direto com a desrazão, com o informe, com o ainda não objetivado, o ainda não subjetivado e ainda não humano, o inumano, com isso e por isso o ainda não submetido, o indomado, o ainda não dobrado pelo poder, as forças de fora. A história vai emergir como discurso no período clássico da sociedade grega antiga, no momento em que, em nome de fundar uma ordem racional para a cidade, poetas e sofistas estão sendo postos em suspeita. Este saber prosaico vai reduzir de saída a realidade àquilo que vê ou àquilo que diz porque se viu, aquilo do qual se dá testemunho. A história nasce assim, já desconfiando dos outros sentidos que não o olhar, estabelecendo esta ligação central do pensamento ocidental entre a verdade e a visão. A luta da história contra o mito, contra a lenda, vai desbastando a realidade de uma boa parte de seus elementos, tornando-a seca e dura. Vai objetivando-a, livrando-a dos fantasmas que provocam o pensamento trágico e que remetiam à vontade ou à voragem de nosso desejo, as solicitações amorais do nosso corpo que remetiam para o retorno da natureza, ou à natureza, ao nosso devir animal,
a nos espreitar como este começo, esta origem, de que estamos sempre nos interrogando e de que buscamos nos afastar. Nota 10. No Ocidente, o máximo recuo permitido pela história é se descobrir grego, única maneira de não se escandalizar, de não descobrir no princípio do bárbaro o perigo que podemos ser. No princípio, o racionalismo clássico para fugir do medo de nós mesmos. A Grécia, este dedo acusador que não cessa de apontar para nós e nos dizer que fora da razão não há saída, gestos a nos alertar que a poesia, que o pensamento trágico são perigosos e de que deles devemos nos livrar no máximo, dando a eles um lugar institucionalizado, a literatura, onde fiquem arrinconados e sitiados, assim como esta sociedade de homens também arrinconaram e sitiaram as mulheres em suas casas, para que seu perigo não viesse habitar o espaço público. Nota 11. Grécia das sociedades urbanas, de cidades que garantiam a distância da selvageria, da natureza, do bicho que ameaçava a devoração, o despedaçamento, cada homem que atravessasse a fronteira da urbe. Nota 12. Fantasias vividas e aplacadas através do trágico e que agora eram fadadas ao esquecimento, à negação através da fria mirada da racionalização. A história seria esta narrativa do fazer do homem, de nosso processo de civilização e, portanto, de nossa saída da barbárie, de nosso domínio progressivo sobre as forças sem domínio que habitavam nosso corpo. A história seria uma narrativa solar que desconfia das sombras, que busca esclarecer e aclarar que busca tornar visíveis os seres que ontem não passavam de sombras na caverna. A história, filha bastarda da filosofia, nasce como cúmplice deste pensamento que recusa o sombrio, negro, o abismo que também faz parte da realidade, que é o real dos homens, da vida. Realidade que a literatura continua a procurar ou à procura de figurar. Por isso, assim como Nietzsche, nota 13, queria que fosse o discurso filosófico, a literatura seria o discurso das auroras, pois buscaria perceber como as coisas se movem a caminho de suas próprias formas, utilizando as menores sombras e os menores feixes de luz. Nota 14. A aurora em que a luz e a sombra se mesclam, todas as formas se confundem, nada ainda é nítido, nada cega por sua claridade, nem por sua obscuridade, mas em que as formas apenas se insinuam, atraem por sua mescla de desvelamento e velamento, pelo indecidível, que significam em que as formas prometem muitos futuros, inúmeros devires, enquanto a literatura enfatizaria a visibilidade, o discurso historiográfico enfatizaria a visibilidade. Nota 15. Daí porque a história seria um discurso com dificuldade de perceber que, às vezes, a luz, em vez de revelar as coisas, oculta-as. Nota 16. Já que não deixa ver a sua dimensão sombria. No século XVIII, com o iluminismo, a história, quando transformada em ciência, terá reafirmado este seu pacto com a luz, com a realidade vista, com o formalismo ou com o formalizado, com aquilo que está fora dos homens e que o transcende. Ela buscará o sentido para a vida humana, não mais no sagrado, no mistério e no segredo, mas no profundo ou no profano, no costume, na recorrência de fatos e ações movidas por uma dada racionalidade a ser apreendida. A partir daí será a literatura ou romance que surgirá como texto que ainda poderá tocar nessa parte negada e proibida da realidade, tão negada que precisará disfarçar-se de ficção para falar, parte da realidade tão real que continua dizendo ou doendo, que não cessa de produzir sensações e afogamentos e de náusea. Mas a história nada tem a falar sobre isso. Nota 17. Sua crescente formalização científica a levará cada vez mais longe da vida dos homens, das veias que pulsam e do sangue grosso que nelas fervilha, para retornar à narrativa de eventos sem sangue antissépticos, mesmo quando narra suas guerras e revoluções, eventos que passaram a ter como personagens os próprios conceitos abstratos e racionais que a própria historiografia inventa. Uma história que só fala de morte de mortos para conjurá-los, para não encarar o terror que a finitude e o caráter temporal de nossa existência em todos infunde. A história, o discurso de evasão de nossa condição de mortais, como dirá José Carlos Reis, nota 18, de nossa condição de seres, muitas vezes destrutivos e cruéis, às vezes sádicos e às vezes masoquistas. Quando, a partir dos anos de 1960, se reivindica a volta dos homens para a narrativa histórica,
quando se reclama que se tenha gente e agentes como sujeitos de seus acontecimentos, estes ainda retornam mutilados, apartados de seus corpos e seus desejos do devir, outros que não nos espreita em cada esquina. A história é um discurso que opera com a identidade, com o que já tem nome, com o conhecido, repetido, como dirá Foucault, nota 19. O ritual interminável do reconhecimento do próprio rosto, encontrando mesmo onde há o estranho, encontrando a unidade onde está a dispersão, o território onde há a desterritorialização. A história já nasce ligada às grandes máquinas de territorialização e sedentarização dos homens e de todas as coisas que são o Estado e a escrita. A literatura ameaça a história à medida que nela ainda vem se alojar o estranhamento como nossa condição de existência, tanto coletiva quanto individual. Na literatura, os acontecimentos ainda não chegam racionalizados. Podem vir como impressões e digressões, como expressões de sentimentos e sensações. Eles ainda não perderam um perigoso índice de contaminação. A história assumiu como tarefa a criação de identidades de comunidades imaginadas que teriam, entre outras finalidades, a de aplacar a solidão do indivíduo burguês, modelo de subjetividade que a literatura ajudou a construir e que, ao mesmo tempo, não cessa de dispersar e derruir. A literatura é o que pode falar deste mundo informe das sensações, mundo que está próximo do inumano. A história apenas se debruça sobre aquilo que nos faz ser cada vez mais humanos. Talvez a diferença entre a história e a literatura seja mesmo uma questão de gênero, não apenas de gênero discursivo, pois pertencem a ordens diversas do discurso, seguem regras e normas diferenciadas, mas de gêneros no sentido de que o discurso historiográfico pertenceria ao que na cultura ocidental moderna se define como sendo masculino, enquanto a literatura estaria colocada ao lado do que se define como sendo feminino. A história seria o discurso que fala em nome da razão, da consciência, do poder, do domínio e da conquista. A literatura estaria mais identificada com as paixões, com a sensibilidade, com as dimensões poéticas e subjetivas da existência, com a prevalência do intuitivo, do epifânico. Só com a literatura ainda se pode chorar. A história, masculinamente, escavaria os mistérios do mundo exterior, iria para a rua ver o que se passa. A literatura ficaria em casa prescrutando a vida íntima, o mundo interior, femininamente preocupando-se com a alma. A história seria como os homens da literatura de Clarice Lispector que, possuindo uma ideia e tendo dificuldade de pensá-la, expunha-a, tornava-a imediatamente gesto, mecanismo, como quem joga caroços. Nota 20. Enquanto a literatura teria parentesco com as mulheres claricianas, espirituosas, fazendo as ideias se reproduzirem em profusão. Nota 21. Os homens, como a história, tenderiam a acreditar que a realidade é aquilo que vem e se quedariam para o pacificados, a complementar ou a contemplar o mundo que construíram. Tudo o que perturba é afastado, dando origem a um mundo de superfícies nítidas. Nota 22. As mulheres, como literatura, intuem que a realidade está sempre mais além ou aquém do que vem e a buscam incessantemente. Buscam um mundo que ainda estaria por construir, pois só vêem ruínas onde os homens enxergam construção. Nota 23. A história como masculino, como seu poder, como seu tempo, como o tempo seria o que permanece. A literatura como feminino seria o que substitui, permanentemente buscando habitar, ser nas brechas, nas fendas dessa dominação secular. Trinchadas por onde o vento entra e a revolta pode se expressar, a raiva e o grito podem se manifestar. Nota 24. A literatura, como a mulher, teria a coragem de se perder, de errar e de se afirmar na queda, de ser como decaída. Nota 25. O realismo da história seria masculino, pois os homens são a realidade. É isso que conta e que se esbate a literatura. O feminino inconformado com essa realidade que o alija, à procura de um outro mundo que só a mulher poderia compreender. Nota 26. História e literatura, masculino e feminino. Ainda inimigos, mesmo no amor. Notas. Nota da tradução. Texto originalmente publicado no 23º Simpósio Nacional de História, Anais Londrina, Editorial Mídia 2006. Nota 1, Clarice Lispector, A Hora da Estrela, Rio de Janeiro, Rocco, 1998. Paul Riquet, segunda nota. Tempo e Narrativa, Campinas, Papiros, 1997. Terceira nota, Certeau. A Escrita da História, Michel de Certeau, Rio de Janeiro, Universitário 2002. Hayden White, Meta-História, a Imaginação Histórica do Século XIX, São Paulo, 1992. E Tópicos do Discurso, São Paulo, 1994. Nota 4. Ver, por exemplo, Ginsburg.
Relações de força, São Paulo, Companhia das Letras 2002, ou Jacques Rancière, Os Nomes da História, São Paulo, Eduque Pontes, 1994. Nota 5, Américo Valejo, Lígia Magalhães, Lacan, Operadores da Leitura, segunda edição, Perspectiva 91. Referência, Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro, 1998. Nota 7, Ibden, página 116. Nota 8, Sueli Ronick, Cartografia Sentimental, São Paulo, Estação Liberdade, 1989. Gilles Deleuze, Félix Guattari, O Antiédipo, Rio de Janeiro, Imago, 1976. Nota 9, Roberto Machado, Foucault, a Filosofia e a Literatura, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2000. Michel Foucault, Ditos e Escritos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2001. Arnaldo Mongliano, As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, Bauru, 2004. Clarice Lispector, A Cidade Sitiada, Rio de Janeiro, 1998, página 91. Nota 12, Ibden, página 92. Nota 13, Friedrich Nietzsche, Aurora, Lisboa, edições 70, 1988. Nota 14, Clarice Lispector, A Cidade Sitiada, Rio de Janeiro, Rouco, 1998, página 18. Nota 15, Ibden, página 93. Nota 16, Ibden, página 17. Nota 17, Ernesto Cassirer, A Filosofia do Iluminismo, Campinas, edição da Unicamp, 1992. Nota 18, José Carlos Reis, Tempo, História e Evasão, Campinas, Papiros, 94. Nota 19, Michel Foucault, Nietzsche e a Genealogia e a História, em Microfísica do Poder, quarta edição, Rio de Janeiro, Grau, 1984, página 35. Nota 20, Clarice Lispector, A Cidade Sitiada, Rio de Janeiro, Rouco, 1998, página 33. Nota 21, Ibden. Nota 22, Ibden, página 54. Nota 23, Ibden, página 50. Nota 24, Ibden, página 169. Nota 25, Ibden, página 171. E nota 26, Ibden, página 199.